qualidade ganha pontos modelo. Unimed Cuiabá. Faça seu plano. Ligue 3612-3101. Gráfica Print 3617-7600. Olá, amigos da TV Cuiabá, Rede TV Canal 47, muito boa noite. Conforme anunciado durante toda a semana, nosso bate-papo de hoje, mais uma vez relacionado às eleições de 2012, sobretudo as eleições à Prefeitura de Várzea Grande. Nós estamos recebendo aqui o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Várzea Grande, Dr. Wallace Guimarães. Dr. Wallace, muito boa noite. Prazer enorme receber aqui em nosso programa. Boa noite, Onofre. É uma honra estarmos aqui no seu programa. Boa noite, professor Lorenberg, analista político, estará junto conosco aqui. É uma honra poder estarmos aqui debatendo assim, de fundamental importância para a nossa sociedade mato-grossense, para a nossa sociedade vazagrandense e cuiabana. Conosco nessa entrevista, é claro, o apoio decidido dos nossos amigos jornalistas, cientistas políticos hoje. O professor Lorenberg Alves nos dá a honra de se apresentar mais uma vez. Ele que é analista político, profundo conhecedor da política mato-grossense, em particular também de Várzea Grande. Professor Lorenberg, muito boa noite. Obrigado por ter atendido ao convite da nossa produção. Boa noite, Onofre. Boa noite, deputado Wallace. Gostaria de nós fizéssemos aí uma retrospectiva. Lembrar um pouco da sua trajetória política. O senhor foi eleito pela primeira vez ao mandato de vereador no ano de 2000, não é isso? Isso. Tivemos a eleição em 2000 pelo PFL para vereador. E naquele momento tive a felicidade de ser eleito como o segundo mais votado município de Várzea Grande, com 2.885 votos, já naquela época. Acho que Várzea Grande naquela época devia ter o quê? Uns 120 mil eleitores por aí. Né? Percentual bastante alto, né? Em torno de 5%? Eu lembro na época, se fosse aqui em Cuiabá, com o mesmo percentual de votos lá, de eleitor lá, metade de Cuiabá, eu só não seria eleito em Cuiabá pelo PSDB, que precisou acima de 3.500 votos para ser eleito vereador aqui em Cuiabá. Não era uma proporcionalidade na época, né? Bom, em 2004 o senhor era tido como um candidato nas pesquisas, principalmente, davam ao senhor uma vantagem, né, professor? Eu me lembro bem, em 2004, mas parece que os democratas, né, o PSL, né, colocou aí a candidatura do ex-deputado hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Campos Neto, em desfavor à sua candidatura. Como é que se deu aquele episódio? Foi um imbróglio danado, de que a pesquisa era que definia, e de repente já não era mais a pesquisa que definia, inventaram uma pesquisa meio doida lá, né, professor, na época, e acabou colocando o Campos Neto, então o deputado Campos Neto, como candidato. Na verdade, naquele momento, tínhamos 3 pré-candidatos. Tinha o deputado Campos Neto, tinha o doutor Arilson, que era secretário de saúde no momento, e tinha o Wallace, que era vereador. E aí nós disputamos uma prévia. E essa prévia era para também ser feita através de uma pesquisa, tá, quantitativa na época, mas acabou não acontecendo. Aí foi uma decisão, na verdade, do diretório, e aí eu acabei abrindo mão da candidatura, da pré-candidatura, em função do Campos Neto, porque ele tinha realmente a grande maioria do diretório, e a gente via que não ia adiantar muita coisa. Né? Acontece que o Campos Neto acabou desistindo do pleito há menos de um mês. E o senhor é que teve, como vice na chapa, como candidato a vice, é que teve que continuar remando numa candidatura que quase conseguiu obter êxito numa campanha lá contra o Murilo Domingos. Na verdade, assim, nós tínhamos pesquisas naquela época qualitativa, quantitativa, que já mostrava que o deputado Campos Neto, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, ele ia ter uma dificuldade na eleição. Tá?
porque a sua elasticidade de crescimento naquele momento era muito pequena. E o Murilo não era um candidato com rejeição. O Murilo, na verdade, era um candidato bastante, vamos dizer assim, apreciado pela população de Vargem Grande, pela população de Mato Grosso, até pela questão, que era deputado federal e outras questões, né? Chegou a ser senador. A questão ambiental, né? A questão dos peixinhos, dos murilinhos. Então nós vimos naquele momento que ele já teria uma dificuldade. Mas ele era deputado, tinha até mais tempo que eu na questões política, da política partidária. Então nós chegamos a entender que, mesmo com mais dificuldade que ele teria nas pesquisas, talvez fosse o momento de ir para esse enfrentamento, né? E aí ele foi, a população não entendeu, né, que ele seria o candidato mil pleito, tá? E aí realmente o Murilo acabou passando bastante na frente. E quando chegou aí num percentual de quase que 58, se não me falha a memória, 58% Murilo e 28% parece que o Campos Neto na época. Aí o Campos Neto, faltando mais ou menos 27 dias, desistiu da candidatura a prefeito. E aí não me restou alternativa, né? E quando um prefeito abre mão da candidatura, normalmente o vice assume. Então, quando o pré-candidato, ou aliás, o candidato a prefeito abre mão da candidatura, seria prudente naquele momento que também o vice assumisse. E aí nós assumimos, não poderia deixar hipótese alguma, né, uma coligação fortíssima que nós tínhamos na mão. Aí entramos e não tivemos a felicidade de ser eleito e conseguimos reverter a eleição, chegamos a um ponto de empatado no Ibope de 37-37, ao ponto de muita gente na cidade grande entender, achando que eu pudesse ter manipulado uma pesquisa do Ibope, porque com 17 dias de campanha eu consegui empatar na pesquisa. Daí para frente foi uma campanha muito difícil, uma campanha que eu não era o candidato oficial, e aí perdemos a eleição por 525 votos. 525 votos. Em 20 e poucos dias de campanha, né, professor Humberto? Deputado, eu estava fazendo uma análise de toda aquela eleição por um outro canal de televisão, e eu me lembro que na apuração dos votos faltavam 5 urnas para serem apuradas e estavam muito ali próximo um do outro. A diferença era muito pequena do Murilo para o senhor. E faltavam 5 urnas, das quais 4 eram no Cristo Rei e uma do centro da cidade. Eu pergunto ao senhor, que trabalho o senhor está fazendo para poder recuperar aqueles votos que o senhor deveria ter no Cristo Rei e vencido as eleições de 2004 para essa campanha de 2012? É uma pergunta importante, professor. Mas, na verdade, o que aconteceu? No grande Cristo Rei, naquela eleição, que Vargem Grande era dividida em 4 zonas, né? Então, tem a do Cristo Rei e tem a do centro. Na verdade, no grande Cristo Rei, eu perdi a eleição lá, mas perdi apenas por 425 votos. Agora, no centro, que foi, teoricamente, assim, a potencialidade do Murilo Domingos. No centro, se não me falha a memória, eu perdi por mais de 3.000 votos no centro. Você vê, lá no Parque do Lago eu ganhei em todas as urnas do Murilo Domingos. Então ali eu vi que a gente tinha um pouco de dificuldade, principalmente no Barro da Manga, no Construmate, na Alameda, porque ali o Murilo tinha a Casa do Domingos, ali tinha um problema sério de drenagem que teria que ser feito, e eles acreditando que o Murilo, por ter a empresa ali, resolveria aquele problema de imediato quanto prefeito, né? Mas a verdade é o seguinte, a gente vem trabalhando de maneira bastante diversificada, tá? No município de Vargem Grande como deputado, tentando atender a todos os bairros, né, de maneira bastante igualitária, porque a gente, como legislador, é até difícil, porque muitas vezes cobra muito do legislador, entendeu? As questões estruturais, né? Que talvez as questões mais difíceis que a população vivencia. E a gente não tem as ditas emendas parlamentares, tá, em quantidades para atender a população. Então nós ficamos indicando e correndo atrás. Ok, vamos só para frente concluir aqui, professor, essa trajetória, porque nós não chegamos ainda em 2008. Né?
Podemos pular 2008, não dá pra pular 2008. 2008 foi o momento mais importante. Com certeza. Né? Dr. Wallace vinha bem, batia a pesquisa, era o candidato natural dos democratas, já democratas, né? Em 2008. De repente, quando menos se esperava, eis que surge a candidatura do conselheiro que acabou se aposentando, né? Do campo, voltando à vida pública, voltando à vida política. E aí, mais uma vez, deram passar a rasteira no Dr. Wallace dentro do DEM, né, professor Roberto? É isso? Com certeza. Passar a rasteira, passar? Falaram que a pesquisa ia decidir, e aí o deputado Wallace perdeu a posição de candidato do partido, em lugar dele assumiu os votos para ser candidato. Deputado, o DEM, ou o PFL na época, veio para essa disputa em 2008 dividido? Não, era bem já. Não era? 2008 já era bem. Era bem. Veio dividido, deputado? Então, nós, o que aconteceu, professor Onofre, foi o seguinte. Eu, automaticamente, por ter perdido aquela eleição anterior por 525 votos, aí fiquei 2 anos, de 2004 a 2006, sem mandato. Em 2006 você elegeu deputado. Fiquei esse ato... Em 2006, né? E foi bem votado em 2006. Fiquei esse ato aí, né, sem mandato. E aí elegi deputado estadual, tá? Na época pelo DEM, tá? Acabei sendo o segundo mais votado do DEM, o 10º mais votado do estado de Mato Grosso. E também... Aí o que aconteceu? Após essa eleição de deputado, eu fiquei 1 ano, praticamente, me preparando para a campanha de prefeito próxima. E o Júlio Campos no Tribunal de Contas. Então, naturalmente, eu era o candidato do DEM. Tá? E, infelizmente, depois de uma conversa com o deputado federal hoje, Júlio Campos, ele perguntando se eu abriria mão de uma candidatura para ele, eu falei que não, porque ali está, talvez fosse o meu momento, eu já vinha me preparando para isso, eu tinha assumido uma campanha completamente adversa na eleição passada, com 25 dias, e que eu achava que naturalmente eu deveria representar o meu partido naquele momento como candidato. Tá? E aí o Júlio Campos veio, filiou-se novamente no DEM, e nós fomos para uma prévia. Nesta prévia, mais uma vez, tinham 4 candidatos, 4 pré-candidatos. O Dr. Arilson, o Wilson da Graça, o Wallace e Júlio Campos. Porém, na primeira pesquisa feita pelo IBOP, tá, foi eliminado, e eles entenderam, aceitaram com muita naturalidade, tanto Wilson quanto Arilson. Tá? E ficou eu e Júlio Campos. Naquela primeira pesquisa do IBOP, eu já colocava uma vantagem bastante intensa em relação ao Júlio. Tá? Aí fomos para a segunda pesquisa, que saiu em meados, mais ou menos, se não me falha a memória, de 15, 20 de abril, mais ou menos. Tá? E novamente ganhei na pesquisa do Júlio, tá? Na segunda pesquisa. Mas aí não houve aceitação, não houve entendimento, e aí fomos para uma prévia, né, de uma convenção. Uma convenção, com 24 horas da pesquisa, marcou para o dia seguinte. E ali eu perdi para essa prévia convenção para o Júlio Campos por 25 votos contra 16 votos do deputado Wallace. O senhor se sente de alguma forma injustiçado pelo DEM? Nesse período que o senhor passou? Olha, lógico, eu saí do partido, né? Eu saí do DEM, a gente fica bastante entristecido, né? Por entender que não houve esse entendimento, não houve esse pensamento de que eu poderia disputar a eleição naquele momento depois de vir preparando com um projeto, né? E aí, lógico, eu fiquei descontente, acho que eu fui injustiçado. E aí, o que eu fiz? Procurei afastar do partido. Eu saí do partido e vim para o PMDB. Tá? Muitos dizem que o DEM, Vargem Grande, que eles praticam não é um projeto político partidário, mas um político familiar, um projeto
familiar. Parece que a prioridade é a família. E, pelo menos, no que se diz respeito às eleições de 2004 e 2008, isso se... Nesse período, foi bem comentado isso, né? A gente via também que o Júlio ele era um candidato fragilizado, até pelo índice de rejeição muito alta naquela época, né? Eu lembro que na primeira pesquisa bateu mais ou menos na casa de 40% de rejeição. Depois caiu para a faixa dos 35%, mas caiu muito pouco. E a gente percebeu que não teria condições de disputar. E muitas vezes, pelas próximas eleições, pode acontecer as mesmas coisas. Aí eu busquei um novo partido, uma nova oportunidade, né? Então mudou de partido em que ano mesmo? A eleição foi 2008 e em 2009 você mudou de partido. 2008, isso. 2000, faltando mais ou menos um ano, né? Mais ou menos junho de 2009. Aliás, não foi em dezembro de 2008, a eleição foi em 2008, né? Foi. Aí, logo após a eleição. Em dezembro, mais ou menos, eu saí do partido. E passou a integrar o PMDB. Aí vem aquela questão do deputado ser cassado pela questão da infidelidade, mas nós tivemos um entendimento na época com o senador Jaime Campos, com o próprio Júlio Campos, com o presidente Oscar Ribeiro do DEM, na qual eles achavam que realmente não tinha mais condições de permanecer no partido. Tá? Tanto pela minha intenção, acho que também pelo partido. E aí me deram uma carta e eu saí. Conseguiram negociar numa tranquilidade. Não teve fidelidade. Não teve fidelidade. Se tivesse na campanha do Júlio Campos, o resultado daquelas eleições de 2008 seria outro? Olha, a orientação dos analistas do Ibope falava o seguinte, eu lembro bem esses termos que ele falava, que o Wallace Júlio, né, após a prévia, né, quem fosse o candidato não poderia, em hipótese alguma, sair, sair num litígio. Tinha que sair mantendo uma união perfeita. Se tivesse um arranhãozinho entre o Júlio apoiar o Wallace e o Wallace apoiar o Júlio, teríamos muita dificuldade na época de ganhar do deputado Maxwell Leite, que era um outro pré-candidato que estava na eleição. Então, que nós não poderíamos, em hipótese alguma, ter arranhões. Teríamos que entender, acabou a pesquisa, quem ganhou ficasse e que o outro declarasse que continuava a união perfeita, um apoiando o outro. Mas se a pesquisa fosse respeitada, né? Se tivesse um respeito dos critérios. Se tivesse sido respeitada, não foi, né? Não, infelizmente não foi respeitado. E aí acabou havendo um arranhão. Aí houve um arranhão. Arranhão não, teve um rasgo, né? Teve um rasgo. Na verdade, foi uma cisão. O doutor Wallace pegou o bisturi na mão e mandou ver. E nessa cisão aconteceu, agora você me perguntou se teria, a gente não consegue fazer essa avaliação, mas eu acho que ajudaria, tá? Porque houve alguns equívocos, né, com o Júlio Campos, que culminou com a derrota, porque o Murilo também naquele momento era pior avaliado do que o Júlio. Enquanto o Júlio tinha 40% de rejeição, o Murilo tinha 70% de rejeição. O Júlio tinha aí seus 20% de intenção, o Murilo tinha 3% de intenção. Tá? Então, assim, no positivo e negativo, o Murilo tinha muito mais resistência da população do que o Júlio. Aí o pelo todo e uma derrota inesperada para eles, mas porém esperada para mim. Papagaiada em cima da outra. Primeiro se tirar você do pai, entrar o Júlio no lugar, depois na união, como a que fez, né? Foi uma papagaiada em cima da outra que culminou na reeleição do Murilo Domingos. Exatamente. E hoje, com o senhor Nazaré assumindo o posto de prefeito da Várzea Grande. Mas vamos chegar em 2010, que 2010 que é o momento crucial para agora, 2012. E que talvez tenha sido responsável por essa tempestade que o senhor teve que atravessar aí. O que aconteceu? O senhor estava no PMDB e aí, de repente, uma candidata de sua esposa, a deputada federal, pelo PHS, é isso? PHS. Pelo PHS. Cacique mor do PMDB, ex-governador, ex-senador, candidato a deputado federal, Carlos Bezerra, que tinha no senhor principal cabo eleitoral em Várzea Grande, e de repente teve que deparar o senhor com
a sua esposa candidata a deputada federal. Que estratégia foi? Se não foi para atrapalhar Bezerra, eu tenho certeza que não deve ter sido, foi para atrapalhar alguém. Deve ter sido para atrapalhar o Júlio Campos, lá na cidade de Vargem Grande, né? Olha, nossa, na verdade é o seguinte. Primeiro, eu acho que é bom explicar até para a sociedade, para todos, o porquê de dois partidos distintos. Né? Na verdade é o seguinte, eu saí de uma casa, que era o PFL, que era o DEM, tá? Entrei numa casa que eu não conhecia muito as pessoas, não tinha muito familiaridade, que era o PMDB. E lá falava que não existia candidatura nata mais pelo fato de eu ser deputado estadual. E por não ter essa candidatura nata, falei, olha, eu vou para o PMDB e vou colocar a Jaqueline, que poderia ser uma opção minha, né? Porque a Jaqueline é uma médica, faz um trabalho bastante intenso no município de Vargem Grande, né? Sempre foi a pessoa que esteve ao meu lado nas ruas, tá? Ela faz esse trabalho para mim, de estar junto, percorrendo de casa em casa. Falei, eu vou para o PMDB. Caso não dê certo, de eu fidelizar a minha candidatura no PMDB para deputado, eu teria a Jaqueline como opção no PHS. Tá? E, na verdade, a Jaqueline filiou no PHS primeiro porque eu filiasse no PMDB. Ok. Né? Ok, mas aí deu certo. Essa candidatura acabou sendo natural. Aí deu certo. Sua candidatura à reeleição, a deputada estadual. Exato. E por que a candidatura da Jaqueline? Não, aí Jaqueline ficou tranquila lá. Bom, chegou na eleição de deputado, aí tem a eleição de deputado, deu certo. Claro. Aí vinha a eleição do governador Sival Barbosa. Né? E o governador Sival Barbosa, um governador que veio do interior, tá? Ia fazer um enfrentamento com dois candidatos que era da onde? Cuiabá. O Wilson Santos e Mauro Mendes. Né? E nesta situação, nós, na Chapada dos Guimarães, inclusive, no encontro lá com vários deputados federais, tá? Inclusive com a participação na época do deputado Mendes, do Homero, do deputado Riva, vários deputados, entendimos que Vargem Grande tinha que ter uma candidatura de deputado federal para fazer o enfrentamento, claro, com Júlio Campos, tá? Carreando, lógico, votos para o seu governador. No caso do PMDB, o Suval. Como o PHS... O senhor falou com quem lá? Com o Wellington? O Wellington, Homero, Riva, Eliene. Um encontro... Bezerra estava? Não, eu não sei se o Bezerra, que é o presidente do partido, né? Bezerra estava, não lembro, eu acho que não. Acho que o Bezerra não estava. Tá? Tanto é que o PHS, a priori, ele ia unir com a coligação do PMDB, do PR, tá? Até com o trabalho que o Hélito Fagundes fez, mediante o PP, que tinha, de certa forma, uma união maior com o PHS. Então, essa união, aí depois, no final, você sabe, na hora da eleição mesmo, cada um defende, né? Então, não conseguiu fazer com que o PHS fosse para a coligação do Bezerra. Na verdade, o PHS estava na mão do Riva naquela época. Sim, exatamente. Mas na mão do Riva. O Riva tem que comandar. Até hoje comanda o PHS. Entendeu? Eu acredito que assim, que tá um pouco, não tão quanto antigamente. Mas em 2010 era... Era, justamente. Mas aí o que acontece? O Riva estava no PP. Mas o deputado Hélito Fagundes, ele chegou a conversar com o Riva, né, que o PHS poderia coligar com o PR. Até porque o PP já tinha uma chapa de deputado federal forte. Mas aí na hora do fritar dos ovos lá, na hora do entendimento, não houve esse entendimento. E aí o governador, juntamente com Pedro Henry, foi na minha casa, tá? Numa reunião lá de umas 400 pessoas, mais ou menos, uns 400 companheiros lá, entendeu? E solicitou a candidatura da Jaqueline. Para, claro, fazer um enfrentamento com o Júlio Campos, né? E buscando mais o apoio para ele. Aí o que eu fiz na época? Saí de casa, eu depois de conversado com o governador, conversado com o Pedro Henry, fui na casa na época do vice-prefeito Tião da Zaeli, ora o tanto que eu não queria a candidatura da Jaqueline. Fui na casa do Tião da Zaeli, convidei o Tião para ser candidato a deputado federal, tá? E que a Jaqueline não precisaria ser candidata, que eu apoiaria, né, com o grupo no interior, tal, a candidatura. Ele pediu 30 dias de prazo e ali ele não aceitou ser candidato. E aí, claro, eu acabei atendendo um convite, um chamado do governador Sival Barbosa.
Seu Nazaélio já vice-prefeito de Varza Grande. Já vice-prefeito. Se ele fosse o candidato de Varza Grande, era um candidato da nossa coligação, e aí não precisaria Jaqueline ir para um sacrifício. Porque para mim foi um sacrifício. As nossas lideranças entendiam que era um risco pelo discurso da política familiar, né? E realmente eu acho que não é interessante, né? O deputado, família, esposa, filho, né? A não ser que passa aí Até porque o senhor foi vítima disso, né? Sim, sim. Durante 2 vezes, né? 2004 e 2008. É verdade. Então, assim, Mas, deputado, por que o grupo que apoiava o governador Simão Barbosa, na época, a reeleição, cobrou do senhor a candidatura da sua esposa, deputada federal, por um partido que não fazia parte do grupo que defendia a candidatura, ou pelo menos não era aliado a esse grupo partidário? Qual era o interesse por trás disso? Qual era o jogo? Porque a Jaqueline, a soma dos votos da sua esposa não somavam não somavam a votação dos candidatos a deputado federal pelo PMDB. sim. Há, inclusive, e aí já provocando mesmo para o senhor analisar isso, há, inclusive, hoje, dentro do PT, em Várzea Grande, um pequeno grupo que atribui a votação da Jaqueline à não permanência dos Ságuas na Câmara Federal, porque os 31 mil votos que a Jaqueline obteve eram exatamente o número de votos suficientes para manter os Ságuas na Câmara Federal. E não o Nilson Leitão. Então, qual era a jogada desse grupo que apoiava o governador? Não, na verdade, não foi uma grande jogada, professor. O que aconteceu? É o que eu estou explicando, né? A intenção foi ajudar o governador Simão Barbosa. E diga-se de passagem, ganhou sem Várzea Grande. Perdeu em Cuiabá, perdeu em Rondonópolis e ganhou na cidade de Várzea Grande, com um percentual também pequeno. Tá? Então, esta que foi o entendimento. Como o PHS era um partido, né, como o Dócio falou, aliado do PT, só tinha 2 alternativas. Ou ela não seria candidato, ou a alternativa que eu tentei, buscar um outro nome para substituí-la. Mas o entendimento é que Várzea Grande precisaria ter um candidato a deputado federal. Não precisaria ser a Jaqueline. Tá? Lógico que eu e a Jaqueline gostaríamos que o PHS coligasse com o PR, PT e PMDB naquele momento. Mas o partido não era independente o suficiente para poder fazer a sua opção. E aí teve que ir ligado ao PP, que com certeza combinou, lógico, né? E aí eu entendo perfeitamente a questão do deputado federal Carlos Bezerra, tá? Não entendo tanto a questão do PT, porque a do Carlos Bezerra, sim, por eu ser um deputado do PMDB. O PT não tinha nada a ver com o PHS naquela época. Não tinha, mas a soma dos votos da Jaqueline... Então, Mas eles nem buscaram a parceria com o PHS. Mas se tivesse o PHS... Não, aliás, os Ságuas hoje não foi por questões de 2 mil votos, 3 mil votos, os Ságuas teria estado. Mas garantiria aos Ságuas a permanência. Mas aonde que foi o erro do PT, que eu acho? Entendeu? Do meu ponto de vista aí, lógico que eu estava na campanha, presenciei. O erro do PT foi arrancar a série da parada e... E mesmo arrancando a série da parada, entendeu? O que aconteceu? A série não subiu no palanque do governador Silval. Fez campanha, não sei para quem que fez, assim, não estou dizendo que ela não fez para o governador Silval, mas ela não teve no palanque, né? Por sinal, uma perca para todos. Uma perca, na época, para o governador Silval e principalmente para a coligação do PT. E para o senador. Era candidato a deputado E para o senador Vicalil. Para o senador Vicalil. E eu e Jaqueline não. Eu e Jaqueline fomos fiéis escudeiros. Tá? Enquanto eu estava lá, Jaqueline, que foi, nem fui eu, foi para Peixoto de Azevedo, eu estava em Várzea Grande. Quando eu estava em Comodoro, Jaqueline... Enquanto então, Iva e Pedro Henrique conseguiram garantir as 2 vagas de deputado federal. Foi o Pedro Henrique e Eliane, dentro do PT, que foi coligado com o PHS. E os votos da Jaqueline foram importantíssimos para essas 2 vagas do PT. Sim, no meu entendimento, inclusive muito importante para a vitória
do governador Silval em Várzea Grande, porque nós não deixamos Várzea Grande, porque lá, como eu te falei, imagina só, Júlio Campos, Jaime Campos, você sabe que o Wilson e o Mauro Mendes transitam melhor, né, em Cuiabá e Várzea Grande do que na época do Silval, que era do interior, né? Então nós tivemos essa missão ali, juntamente com os companheiros do PMDB, do PHS, tentando fazer esse enfrentamento e tentando conquistar essa diferença para a vitória do Silval na nossa cidade. Bom, eu preciso chamar mais um intervalo, nosso primeiro intervalo, professor. Vamos chegar agora em 2012, já passamos por 2010. Acontece que a semana a cúpula regional do PMDB oficializou o nome do deputado estadual Alex Guimarães como pré-candidato à prefeitura de Várzea Grande pelo partido, nas eleições do próximo dia 7 de outubro. Então chegamos agora, vamos saber como é que foi essa travessia aí para essa conquista, que é uma conquista. Muitos não acreditavam que o Bezerra fosse engolir, que o Bezerra fosse concordar com essa pré-candidatura numa espécie de revanche em relação a essa candidatura da doutora Jaqueline em 2010. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, a gente fala sobre isso. Tem a pergunta também do professor Denilson, filho de Jardim Paula II, em relação a uma possibilidade de aliança entre o PMDB e o PT, lá em Várzea Grande. Outro assunto que a gente vai discutir também. Como é que foi essa costura, como é que foi essa negociação? O fato de 2010, a candidatura da sua esposa, a Jaqueline, complicou um pouco a sua vida dentro da cúpula regional do PMDB, mais especificamente o deputado federal Carlos Bezerra, deputado? Como eu havia dito, eu concordo plenamente que causou um constrangimento. E não tiro a razão do deputado federal Carlos Bezerra, por ter entendido, naquele momento, era uma preocupação, que poderia realmente, como aconteceu, às vezes, diminuir uma vaga da coligação e aumentou uma vaga na coligação do PP com a eleição do deputado Eliene. Tá? Então, é claro que causou esse constrangimento. Mas o deputado Carlos Bezerra, ele é um deputado democrático, partidário acima de tudo, e eu não tinha trabalhado com o mesmo até então, e digo que eu fico muito contente, por sinal, de estar trabalhando, de estar no PMDB, que é um partido completamente isento. A preocupação dele é o fortalecimento do partido, tá? E claro, passou por cima dessa adversidade toda, tá? E com certeza foi uma das pessoas que ajudou a alicerçar a minha pré-candidatura no município de Várzea Grande, tá? Juntamente com o secretário da cidade, Nico, com o diretório lá municipal. Mas o Nico era um pré-candidato também natural do partido lá, nome forte, secretário de cidade, governo do estado, Tem também o nome do Alan Zanata, empresário, do setor também, Dr. João Virgílio, E como é que foi essa costura aí? Foi fácil? Como é que foi? Na verdade, Várzea Grande, ela chegou um momento de ter. A dificuldade não foi com os pré-candidatos. Nós tínhamos também 4 nomes, que é o secretário da cidade, Nico Baracate, o Alan Zanata, o doutor João Vigílio e o Wallace, E, claro, programado, o diretório municipal, o executivo diretório municipal, votou por unanimidade a favor da candidatura própria. Foi a primeira decisão em Várzea Grande. Lá existia uma corrente que era contra a candidatura própria, tá? Mas como o diretório decidiu, aí selou essa situação. Aí, num determinado momento, o Nico, que é o secretário da cidade, entendeu, tá, que tinha uma missão muito importante para o estado de Mato Grosso, que é ficar na secretaria da cidade e também, com certeza, ajudar muito a cidade de Várzea Grande. Tá? Permaneceu na secretaria da cidade atendendo um convite do governador Silva Barbosa para que ficasse ali e não viesse para uma disputa em Várzea Grande numa pré-candidatura. O Alan Zanata também entendeu, pelo fato de ser um empresário bem-sucedido, estava no momento de várias conquistas e ali também abriu mão da sua candidatura, preferiu ficar na iniciativa privada. E aí ficou o doutor e o doutor João Vigílio, o doutor João Vigílio, que foi procurador do Estado, numa pré-candidatura. E seguimos a determinação do diretório. E a determinação do diretório era que tivesse uma pesquisa qualitativa e quantitativa, e quem reunisse as melhores condições para ganhar a eleição em Várzea Grande, ficasse na disputa. E foi o que aconteceu.
né? Diante dessa pesquisa foi analisado, tá? Estudado, e o doutor João Vigílio abriu mão da sua pré-candidatura, tá? E sem nenhuma rusga, sem nada, no entendimento perfeito, tá? E graças a Deus acabou consolidando o nosso nome como pré-candidato oficial. Você não acha que demorou muito para que os outros pré-candidatos, para que os outros postulantes saíssem e permitisse que o senhor e o próprio partido começassem a conversar com muito mais força, muito mais vigor com os outros partidos formar? A partir de agora, nesse momento, durante as convenções partidárias, porque a partir de hoje começam as convenções partidárias. Geralmente eles deixam lá para o final, para a última semana. Você não acha que foi muito tarde para que os outros 3 concorrentes deixassem a disputa? Com certeza isso está oferecendo maior dificuldade para as composições, porque eu vinha falando, né? A gente já tinha mais um entendimento que, em relação ao doutor João Vigílio, eu pudesse superá-lo. Então, eu já vim fazendo várias conversações, mas eram conversas informais, porque não poderia ser oficial, até mesmo que eu não era o candidato, o pré-candidato oficial do partido. E aí, lógico, que dificultou. O tempo ficou exíguo, né? E agora nós temos que correr contra o relógio, tá? A gente formatar um arco de aliança forte, tá? Porque a disputa em Várzea Grande, como vocês sabem, sempre são disputas dificílimas, candidatos fortíssimos, tá? E claro, quem errar menos daqui para frente, quem formatar um arco de aliança forte, terá mais possibilidades de ganhar a eleição. Eu estou fazendo essa pergunta, deputado, porque na indecisão do PMDB, permitiu que se criasse, ou pelo menos no papel, criasse um bloco grande, mas grande mesmo, de partidos pequenos e médios em Várzea Grande. Imaginava-se que teria ali 11 partidos. No encontro que eles tiveram, apareceram apenas 6, ficaram de fora o PDT, o PT e o PSDB, ficaram de fora. Mas provocou uma movimentação desses pequenos partidos, impossibilitando o PMDB aí de formar uma grande aliança, porque na verdade, deputado, o senhor sabe tanto quanto, até mais do que eu, de que uma eleição disputadíssima, como é o caso de Várzea Grande, se tiver apoios, quem tiver um bloco de fato unidos e forte, tem fortes possibilidade de sair pela vitória. Você não acha também que aqueles votos, por que eu toquei naqueles votos da esposa do senhor de 31 mil votos, você não acha que essa rusga, esse movimento dentro do PMDB impediu um pouco da decisão ser um pouco mais abreviada ou ser mais rápida? Você não acha que foi o que impediu? Com certeza, no nosso entendimento, isso conseguiu dificultar essa formalização da minha pré-candidatura. Tá? Para quem teve 24, 27 dias para trabalhar em 2004, agora 4 meses é sempre suficiente. Na verdade seria, né? Mas o professor Lembeck tem razão. Várzea Grande, como as eleições a gente sabe que não são fáceis, né? Os candidatos concorrentes são muito fortes, então uma aliança seria fundamental, uma aliança forte, tá? Aglutinando a maioria dos partidos ali, né? E graças a Deus, a grande maioria dos partidos tem uma simpatia pelo meu nome, tá? Então este tempo, com certeza, vem prejudicando, tá? Agora, o que fala a favor disso tudo é que também os outros pré-candidatos não colocaram nem os nomes verdadeiramente, né? Tá? Quem tem hoje, em Várzea Grande, é o colega médico doutor Farina, a Nicinha, tá? E como pré-candidato, né, o Tião da Zaeli, né? E um pré-candidato do bem, que não sabemos ainda quem será. Tá? Eu já peguei minha bola de cristal aqui. Já. E eu tenho uma notícia bombástica para daqui a pouco. Preparem-se. Final do programa, como diz o Roberto França, bomba, bomba, bomba. Lembrando que no programa é domingo e ele não tem programa domingo. Só amanhã vai repercutir essa notícia no programa dele. Há furo de reportagem aí
é uma fonte fidedigna, como dizem, em pesquisa saindo aí na terça-feira, num grande jornal, e eu já tenho os números. É claro que eu não vou divulgar os números, mas tem notícia quentinha para você de Várzea Grande, principalmente para o doutor Wallace. Ele não sabe, não falei, está aqui guardadinho aqui, daqui a pouquinho, você não pode perder. O Ricardo pergunta, há boatos de que o PT pressionou a doutora Jaqueline para se candidatar, com a ameaça de que se ela não fosse candidata, o partido não apoiaria o governador Silvão Barbosa. Isso existiu em 2010, deputado? É a pergunta do Ricardo do Mapim. Não, na verdade, o que aconteceu? Teve sim, acabou existindo essa discussão bastante acalorada no final, porque a Jaqueline, tá, como eu, fomos lá no gabinete do governador e desistimos da candidatura da Jaqueline, né? Justamente para não ter essa rusga, essa dificuldade com o PMDB, respeitando o PMDB, tá? Mas como já havia aquele entendimento anterior que o PHS estaria unido e com a saída da Jaqueline, tá? Aí, lógico, o PP, né, da pessoa do Pedro R., do Riva, que são muito habilidosos politicamente, fez uma determinada pressão, tá? Para que a Jaqueline não tirasse a candidatura dela, tá? E aí, na época, o secretário, inclusive, não era nem secretário, eu acho, ou já era secretário da cidade? Já era. O Nico já era secretário da cidade, já, né? O Nico já era secretário da cidade, o Nico ligou para mim e me solicitou que voltasse a candidatura da Jaqueline, tá? Que era importante na conjuntura do processo, e a Jaqueline acabou voltando com a candidatura a deputada federal. Eu sei que gerou realmente verdadeiras polêmicas, né? Mas que com entendimento, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: Jaqueline estava, naquele momento, talvez, no lugar, na hora certa, no lugar errado, né? No bom entendimento, né? Não desmerecendo o partido, tá? É porque quando ela filiou no PHS, nós não sabíamos que o PHS tinha esta união com o PP, ao ponto de se atrelar e que ela não pudesse ter a independência dentro do PHS, de levar o PHS para onde quisesse. Nada contra o PP na época, tá? Mas lógico que eu preferia que ela, naquele momento, aliasse ao PMDB, não ao PR na época e nem ao PT na época, mas principalmente, lógico, pelo PMDB. Mas, infelizmente, deu errado. O professor Denilson, do Jardim Paula 2, pergunta como é que está, se existe alguma possibilidade já de negociação com o PT do Dr. Farina, a coligação aí com o PMDB e a sua candidatura. Olha, eu fiquei sabendo hoje que o PT teve uma reunião e que, a priori, manteve a pré-candidatura do Dr. Farina, né? Mas eu venho conversando com o Cido e outros representantes do PT em Várzea Grande, e lógico que o PT, nós sabemos que é um partido que tem lideranças importantíssimas no nosso município e que eu faria muito gosto o PT ao nosso lado. É mesmo que o PT faz parte da base aliada do governador Silvão Barbosa aqui no Mato Grosso, e a gente vem nesse entendimento, conversando bastante tempo. Eu tenho um bom relacionamento com o Farina, fomos do Conselho de Administração da Unimed, disputamos uma eleição juntos na Unimed e ganhamos, diga-se de passagem, tá? Então, eu lógico que eu vou buscar esse entendimento com força total, tá? De trazer o PT para coligar com o PMDB. Desses nomes que o senhor acabou de citar, Farina, professora Nicinha, qual, na opinião do deputado Wallace Guimarães, qual seria o nome ideal para compor a chapa e sair para uma disputa? Olha, o que eu tenho falado, e vou repetir, professor, é o seguinte. Será que você marca? Entendeu? Então, o nome ideal seria esse. O nome ideal seria esse. Tem dúvida disso. Existem vários nomes, né, no município de Várzea Grande, que preenche todos os pré-requisitos para ser candidato a prefeito, para ser candidato a vice-prefeito, né? Uns atravessam momentos melhores e outros atravessam momentos não tão bons, né? Construir uma candidatura num município com quase 300 mil habitantes,
com aproximadamente 170 mil eleitores, não é fácil, talvez seja uma coisa que não se constrói do dia para a noite, né? Eu vejo a Marina um excelente nome, a Anicinha também é um excelente nome, dentro do PSB tem outros nomes bons, dentro do PT também tem excelentes nomes bons, mas o que eu tenho sempre dito, que já que eu sou um pré-candidato dentro do PMDB e que o PMDB me oportunizou essa situação, tá? Que o vice seja definido dentro do arco de aliança. Então, a gente formata o arco de aliança depois de definido e ali nós discutimos quem será o vice, tá? Porque eu acho assim que seria até talvez ser um pouco pretensioso demais que o PMDB fizesse essa escolha, né, de imediato. Nós queremos o vice tal, né? Então, eu acho que deveria ser discutido, dialogado e ali dentro do arco de aliança definido. Isso é o que eu gostaria, pelo menos, né? Vamos tentar trabalhar dessa forma, não sei se vai dar certo. Doutor, a greve dos médicos em Vargas Grande foi o foco dessa semana. Tá? Como é que o senhor vê essa greve dos médicos de Vargas Grande, o senhor que é médico? E se o senhor estivesse à frente da prefeitura, como é que o senhor agiria em relação a essa greve? Como é que seria o tratamento do senhor à frente da prefeitura em relação a essa categoria, aos médicos e à saúde de Vargas Grande como um todo? Olha, nós sabemos que greve em nenhum momento, principalmente nos serviços essenciais, como saúde, educação, segurança, é coisa interessante, né? Mas, por outro lado, sabemos que é um direito legal, né, do trabalhador poder usar como armas, vamos dizer assim, até a questão da greve, tá? Mas eu vejo o seguinte, houve várias negociações lá no município de Vargas Grande em questão aos médicos, em questão ao segmento da saúde, e esse movimento grevista, ele já aconteceu só nessa administração atual, aproximadamente, acho que já é a terceira vez, se não me falha a memória, a terceira ou quarta vez, que nestes 4 anos de mandato a greve dos médicos, né? Inclusive, quando minha esposa assumiu a secretaria em Vargas Grande, ela já entrou com o movimento de greve dos médicos, tá? E ali acabou, depois ficou bastante tempo, inclusive, acabou resolvendo, mas a questão ali, a gente hoje está com muita dificuldade na questão de ambiente de trabalho, na questão da remuneração, ou seja, se promete muitas coisas e depois não cumprindo, tá? Eu não sei nesse momento agora qual que é a principal reivindicação, tá? Mas eu acredito que a principal reivindicação, além, uma delas é salarial, tá? Que me parece, de conversando com alguns colegas, que não foram cumpridas todas as coisas acordadas para que terminasse a greve passada, e aí vem se arrastando essa situação. Eu acredito que o prefeito e o secretário tem que ter habilidade e tentar evitar essa greve, porque essa greve sabe que é prejudicial imensamente para a população, tá? Aproveitando a questão da saúde, deputado, segundo os meios de comunicação, o senhor chegou a dizer que o pronto-socorro de Vargas Grande deveria ser transformado em um hospital-maternidade e ser construído um novo pronto-socorro. Eu perguntaria, na administração do Wallace Guimarães, isso será possível? O que eu falei, professor, é o seguinte, a saúde de Vargas Grande, ela está enfrentando bastante dificuldades, tá? E que o pronto-socorro municipal, ele foi construído para uma população aproximadamente de 120 mil habitantes, e que ele não suporta mais a demanda na sua área estrutural, até na questão técnica, de profissionais, tá? Ele está bastante amparado, né? Excelentes profissionais de todas as categorias dentro daquele pronto-socorro. Então, o pronto-socorro, em termos de material humano, ele tem capacidade para atender essa demanda que existe lá hoje. Mas, estruturalmente, ele tornou-se inviável. E o que se vem fazendo no pronto-socorro de Vargas Grande são pequenas remodelagens, né? Abre um setor, cria um pouco mais de leitos, né? Mas o que vem é reformando, trocando azulejo, melhorando, tá? E ele não importa, ele não foi construído, não tem mais espaço físico. Ou mudamos o modelo de construção e verticalizamos, igual muitos hospitais em São Paulo, tá?
construindo ali 5 andares, para que ele venha atender a demanda de Várzea Grande, ou possamos dividir, tá, pensando numa construção de um novo pronto-socorro, né, e ali aquele pronto-socorro ficar como hospital materno-infantil. Mas isso, claro, após, né, conseguir construir uma nova estrutura para atender a população de Várzea Grande, que, diga-se de passagem, aquele pronto-socorro não atende só em Várzea Grande, atende também a demanda de Cuiabá, parte da demanda de Cuiabá, que os dois, a população acaba indo para Cuiabá para Várzea Grande, e também do estado de Mato Grosso, principalmente da Baixada Cuiabana. Então eu vejo que, assim, claro, o que precisa é viabilizar. Só para o senhor ter ideia, acredito que 90% das crianças de Várzea Grande nascem em Cuiabá, tá? Porque nós não temos uma maternidade para que essas crianças venham nascer na cidade de Várzea Grande, tá? Isso eu acho que todos os prefeitos e quem assumir o próximo mandato terá isso em mente, de criar esta independência da saúde no município de Várzea Grande, tá? Agora, lógico, tem que ter criatividade para buscar as linhas de financiamento, né? Ter financiamento do governo do Estado, com o governo federal para buscar recursos. Vamos falar sobre essa questão econômica, financeira de Várzea Grande daqui a pouco nesses números. Deixa uma pergunta no ar, Neide. É verdade que Cuiabá de Várzea Grande hoje não tem capacidade de endividamento, não pode receber recursos de emendas, porque está com o nome sujo no CADIM, está com o nome sujo lá no governo federal, porque foi o argumento, pelo menos que nós ouvimos aí, do deputado Campos, até do senador Jaime Campos, de não ter como levar recursos para Várzea Grande. Isso que a cidade está mais suja do que pau de galinheiro lá em Brasília. Né? Será que isso é verdade? Olha só, a pergunta que eu deixei no ar, no bloco anterior, em relação à situação financeira da Várzea Grande. O senhor, como deputado, você deve ter notícias também de como é que está essa situação. Qual que é a real situação de Várzea Grande hoje, deputado? Olha, a grande realidade é que Várzea Grande atravessa momentos de bastante dificuldade, realmente, né? Em relação à sua questão orçamentária, né? Que ela sabe que as demandas, tanto sociais quanto estruturais, dos cidadãos de Várzea Grande é muito maior hoje do que a capacidade de investimento do município, né? E eu vejo hoje que Várzea Grande deve ter uma dificuldade aí de aproximadamente dos 300 milhões de reais. Né? É quase com o orçamento inteiro. Tá? Agora, quanto à capacidade de endividamento, tá? Eu acredito que Várzea Grande tem. Né? Porque normalmente você em torno de 1,5 até 2,5 vezes a sua capacidade orçamentária. Tá? Agora, quando se perguntou a questão das emendas parlamentares, tá? Ela, de certa forma, é verdade. Tem uma certa dificuldade para levar emendas para o município, principalmente quando você faz o convênio com o município. Você consegue fazer emendas parlamentares, por exemplo, de Estado. Tá? Eu, por exemplo, agora estou colocando lá aproximadamente 490 mil, solicitado por alguns esportistas lá, né, para iluminar os ministérios de Várzea Grande. Tá? Na verdade, nós não temos um ministério iluminado, mas temos via Estado. Tá? Então, não consegue se fazer o convênio com a prefeitura porque existe uma certa inadimplência. Tá? E nessa inadimplência você não consegue. Então, tem vários deputados federais e alguns senadores, eles também querem fazer investimento no município e também vão fazer via Estado, porque pela a inadimplência do município. Lamentavelmente. Diante dessa situação toda, que não é fácil em Várzea Grande, sabe? O que o senhor tem feito como representante da cidade na Assembleia Legislativa para ajudar o prefeito? Porque nesse momento de dificuldades não tem partido A, nem partido B, nem partido C. O senhor é representante, não do PMDB, mas representante do Estado de Mato Grosso. O que o deputado Wallace Guimarães tem feito para pelo menos amenizar essa situação tão difícil que vem atravessando Várzea Grande? Essa é uma grande realidade. Pergunta bastante importante, porque
o município de Várzea Grande, a gente tem que preocupar, e somos amigos de todo mundo, né? Sou amigo do prefeito, temos um bom relacionamento. Então, as adversidades no momento eleitoral, tá? Ela tem que terminar ali. 3 meses de campanha, terminou ali, todo mundo tem que estar unido em prol da cidade, tá? Mas eu vejo o seguinte, eu tenho um mandato de deputado e estou no meu segundo mandato. E nós temos conseguido levar bastante investimento no município de Várzea Grande, tá? Por exemplo, o senhor está respondendo a pergunta aqui da Natália Silva, do Jardim Glória 1. Ela pergunta, deputado Wallace, se o senhor é eleitor em Várzea Grande, gostaria de saber quais são os benefícios que o senhor, como deputado estadual, trouxe para o município de Várzea Grande. Acho importante essa informação para podermos tomar nossa decisão. É corretíssimo, Natália. Você reforça a pergunta do professor Lorenberg, né? Várzea Grande, nós como legisladores, tentamos carrear recurso para o município, tá? E, obviamente, o pessoal não sabe, mas cada deputado estadual tem apenas 1 milhão de emenda parlamentar. E com esse 1 milhão de emenda parlamentar, ele é praticamente muito pouco, né, para atender uma demanda do município de Várzea Grande. Então, em vez de nós preocuparmos bastante trabalhar com 1 milhão apenas de emenda parlamentar, e que, de certa forma, seria para atender os 141 municípios do estado de Mato Grosso, eu preciso trabalhar sobre a questão da gestão, tá? Estarmos frente ao governador Silval e ao ex-governador Blário, e também aos secretariados, buscando investimento na cidade, tá? E quando você leva os investimentos do estado para Várzea Grande, tá? O deputado acaba não capitalizando isto para ele, tá? Por exemplo, no governador Blário Magno, do primeiro mandato, levamos aproximadamente 14 milhões de investimento em maquinários, que o município não tinha, né? Para o município de Várzea Grande, para fazer o patrulhamento, cascalhamento na cidade. Daquelas emendas parlamentares na época, que era 1 milhão, eu peguei os 2 milhões iniciais, tá? Conversei com o governador Blário Magno do primeiro milhão do primeiro ano e o segundo milhão do segundo ano, e coloquei no Hospital Metropolitano para que começasse a retomada da construção do Hospital Metropolitano, quando eu fiz uma audiência pública lá em frente à Univag, né? E juntamente com o secretário Agostinho Moro, e o mesmo já colocou mais 2 milhões, enquanto na época o deputado Max Suez, ele pegou o seu recurso e alocou no Parque Bernec. Eu peguei os 2 milhões de recursos e coloquei no Hospital Metropolitano. Eu fiz, mediante o governador Blário Magno, uma reunião com 3 lideranças lá do Souza Lima, tá? Conseguimos ali aproximadamente 1 milhão e 900, 2 milhões e 300 para asfaltar o Souza Lima e até chegar um bom sucesso, tá? Levamos de Blário até agora Silval aproximadamente 16 milhões de reais para a reforma das escolas estaduais. Vou citar aqui 2 como exemplo. A Escola Porfíria de Paula, que contém 5 salas de aula e uma quadra coberta. A Escola Irene Gomes, que estava com o telhado caindo, molhando, que foi totalmente reformado, trocou todo o seu telhado e uma quadra. E assim, inúmeras escolas estaduais ali no município de Várzea Grande, que foi feito com recurso do Estado, frente ao deputado Wallace, tá? E também os outros deputados de Várzea Grande, quando tinha o Max Suez, o deputado Campos Neto, unidos, iam buscar esse recurso para o município de Várzea Grande. Aquele recapeamento que teve todo ali, pegando ali o bairro Nova Várzea Grande, a Couto Magalhães, a Alzira Santana, a Castelo Branco, a Santo Antônio, todos foram 8 milhões, tá? Que culminou com a véspera da campanha do Murilo, na época, que veio do governo do estado também para recapeamento da cidade, tá? Agora, todas essas obras que vêm de encontro às Várzea Grande, que são obras, tá? Que tem como finalidade atender a questão da mobilidade urbana, que o Estado está fazendo, todos eles têm a mão do deputado estadual Wallace e dos demais deputados da Assembleia Legislativa. Então a gente vê assim, são muitas coisas que estão sendo feitas, tá? Agora, o que nos preocupa é que às vezes as pessoas ficam plantando, professor Lorenberg, é a questão da emenda parlamentar única e exclusivamente. Se nós formos viver em Várzea Grande de emenda parlamentar de deputado estadual, praticamente a Várzea Grande não vai sair do lugar, tá?
E aí eu vejo o seguinte, tá? Que nós temos que fazer uma somatória de esforços de todos os deputados estaduais, porque hoje eu sou o único deputado eleito de Várzea Grande, tá? Morador da cidade de Várzea Grande. E será que Várzea Grande vai ter um prejuízo se o senhor deixar de ser deputado estadual e passar a ser prefeito? Várzea Grande não vai ter nenhum deputado estadual? Só para você ter ideia, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu sou deputado, tá? Nunca um prefeito de Várzea Grande foi no meu gabinete. Pedir apoio. Pedir apoio. A resposta que o senhor está dando ao Onofre contrapõe a um depoimento do prefeito Tião das Vaeli, hoje, pelo Diário de Cuiabá, onde dizia que o senhor fez sérias críticas com relação ao papel do senhor na Assembleia, que não ajuda e sequer o senhor fez uma visita institucional ao prefeito. Nossa, na grande realidade não é verdade. Eu estive na prefeitura sim com o prefeito. Agora, o prefeito não esteve nenhuma vez no meu gabinete, tá? Solicitando qualquer investimento para Várzea Grande, tá? Eu tive, posso dizer, não fui mais que uma vez, mas uma vez eu fui na prefeitura, sim, tá? Agora, eu acho que não precisa realmente o prefeito ir lá me pedir, mas o prefeito tem que ir lá fazer frente aos 24 deputados, porque lá tem um deputado bastante atuante, lutadores, Várzea Grande, como o deputado Manuel Pinheiros, que teve quase 5 mil votos. Tem o deputado Gilmar Fábio, que teve quase 5 mil votos. Tinha Sérgio Ricardo, Luiz Marinho, votado, né? Sérgio Ricardo. Ou seja, nunca foi. E eu poderia ser a pessoa para fazer frente a isso tudo. Levá-los a gabinete por gabinete através das emendas parlamentares, que são poucas, mas ajudam. Eu estou levando, por exemplo, 490 mil. Vou iluminar 8 mini estádios agora. Entendeu? Mas estou fazendo por mim. Entendeu? Bom, agora sim, notícia bombástica, notícia que eu venho chamando a atenção de todos vocês aí. Pesquisa que deve ser divulgada na próxima terça-feira pelo Jornal Diário de Cuiabá. Pesquisa em relação às eleições municipais de Várzea Grande. Mas antes, o Alessandro do Correio diz o seguinte: deputado Wallace, o senhor não precisa se preocupar com coligações, porque aqui em Várzea Grande o povo está com o senhor até o fim. Abraço. Mensagem de ânimo aí do Alessandro, para o senhor receber bem essa notícia aqui. Né? Se eu receber bem essa notícia que é um furo de reportagem aqui, a notícia que nos chega é de uma fonte fiel, repito, disse que o Diário de Cuiabá divulga na próxima terça-feira uma pesquisa do IBOP, encomendada aí pelos democratas, onde aponta que numa eventual disputa com o Jaime Campos, ele daria quase 3-1 no senhor. Não posso dizer os números. Não posso dizer os números, porque senão eu posso levar uma multa. Mas, se o candidato ou a candidata do DEM for Lucimar Campos, aí vocês estão empatados tecnicamente com uma pequena vantagem para o senhor. Tá? Agora, essa é a parte ruim, agora a parte boa. Se é que tem parte boa nisso aqui. Né? É de que na terça-feira o Diário de Cuiabá divulga a pesquisa, na quarta o DEM deve homologar o nome de Lucimar Campos como pré-candidata a prefeita pelos democratas de Várzea Grande. Gostou da notícia? Qual das duas partes o senhor gostou mais? Não, na verdade, eu acho que toda pesquisa a gente tem que analisar, respeitar, né? Para tomar instituto de expressão nacional como IBOP, né? A gente sabe que ali tem candidatos com total potencialidades, como o senador Jaime Campos, a dona Lucimar, o Tião das Vaeli, né, o Alicinha, o Falina e outros candidatos. E claro que eu, como pré-candidato do meu partido, do PMDB, não posso escolher os adversários, que se pudesse seria muito mais fácil a eleição. Tá? O governador só do... Com certeza. E será que o governador vai ter palanque em Cuiabá para subir aqui, vai ter candidato do PMDB aqui, o senhor que está por dentro lá? Será que... Porque a notícia que chega é de que vai fritá-lo dele mesmo também, não. Já estão buscando nome para correr atrás do Mauro, porque todo mundo está querendo ser a noiva do Mauro agora. É o seguinte, a questão do candidato do PMDB aqui em Cuiabá é questão de a priori, questão de fórum íntimo do próprio brasileiro, né? Com certeza o partido tem dado total apoio, né? Gostaria que tivesse a candidatura própria do PMDB, mas é como eu falei, né? A candidatura tem que ter muita disponibilidade de tempo, muita vontade, preparar antecipadamente, né?
Mas a questão aí do Dorileu que tem que se posicionar, né? Com certeza ser um candidato fortíssimo, tá? E que dará trabalho. Agora, ele tem que estar com vontade de disputar, né? Então depende disso. Você não tem sentido essa vontade dele, não? Eu tenho muito pouco contato com o Dorileu, né? Porque Várzea Grande, ele também com a questão empresária aí, do ramo de comunicação, a gente tem pouco contato. Acho que esse é um recado direto do Dorileu. Se quiser ser candidato, tem que trabalhar, tem que queimar suor de sapato, tem que gastar fosfato, tem que procurar os companheiros. Né? Ficar esperando cair do céu, cair no colo a candidatura é complicado. Né? Olha só, o Carlos, foi isso que o deputado quis dizer, eu acho. Né? O Carlos do Centro diz o seguinte, olha, se Jaime ou Lucimar Campos forem candidatos, o senhor mantém sua candidatura ou existe a possibilidade do senhor se unir a eles? Não, eu acredito o seguinte, lá em Várzea Grande, a questão do PMDB está definida. Tá? Sou pré-candidato, devemos homologar a candidatura em torno do dia 29, tá? E como te falei, se o DEM quiser compor com o PMDB com cabeça de chapa, tá? Lançando a candidatura a prefeito, tá? Não tem necessidade de conversar, porque eu falei que nós não fazemos restrição a nenhum partido, tá? Agora, o PMDB tem candidatura posta, definida, a prefeito. Eu não sairia candidato a vice na chapa que vinha como cabeça de chapa o senador Jaime Campos. Não, em hipótese alguma, até mesmo porque te vem lutando por essa possibilidade. E se já chamasse de novo para fazer um bem bolado aí, lá, daqui a 15 dias a gente bate uma pesquisa, quem tiver melhor, entre o Lucimar, um apoia o outro. Aí nós poderíamos até concordar, mas a decisão não é exclusivamente minha, a decisão é do partido, tá? Mas eu acho que isso não vai proceder. Já caiu em duas vezes, já caiu de... Não vou. Né? Eu acho que é o seguinte, a população de Várzea Grande quer ver o Dr. Wallace disputando a eleição desde o início. Né? Vou trabalhar com todas as minhas forças, com os companheiros, amigos, tá? Para tentar ganhar essa eleição. E nós vamos ver se realmente aquelas eleições passadas foram polêmicas ou se não, né? Então, eu acredito assim, é o momento da população decidir. Quero o Dr. Wallace ou não quero o Dr. Wallace, prefeito em Várzea Grande. Ok, nós programa chegando ao seu final, uma última pergunta do Carlos Pulhões de Jardim Paulo, assim, já é mais para a gente analisar em outro momento, professor Loenberg. Ele diz, na eleição passada, não sei porquê, mas não teve tempo para propaganda eleitoral em Várzea Grande, não sei a quem isso interessa, ou interessava na época. Eu gostaria de saber se deve era horário de TV para Várzea Grande. Você já tem a notícia sobre isso? A grande realidade é porque na justiça eleitoral, essas questões de definição, hoje o PMDB, na pessoa do Dr. Patrocínio, tá? Juntamente com outros pré-candidatos de outros partidos, já estão fazendo uma solicitação para o TRE para que libere propagandas de televisão para Várzea Grande. Primeiro, a propaganda de maior audiência atenderá Cuiabá. A segunda de televisão de maior audiência atenderia Várzea Grande. Mas tem que ser solicitado, tem que correr atrás, porque senão não terá propaganda. Eu acho que na eleição passada houve um lapso lá dos concorrentes, né? E não fizeram essa consulta, essa solicitação. Talvez também porque ele interessava, né? Pode ser. Muito boa noite, foi uma honra, um prazer ter aqui mais uma vez com a gente. Espero poder contar sempre com você. Muito obrigado, Onofre, e foi um prazer esse bate-papo. Doutor Wallace, muito obrigado, deputado. Boa sorte nessa empreitada e que a gente possa voltar a conversar aí no transcorrer da campanha. Eu quero agradecer ao Onofre pela oportunidade, agradecer ao professor Loenberg por estarmos juntos aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu encerro o programa de hoje lamentando o fato realmente lamentável, uma perda inestimável aí. O nosso amigo Arnaldo Santiago Lopes, para todos conhecem, Santiago, lá do Tênis Clube, infelizmente sofreu um acidente cardíaco, vascular, eu creio. No final da manhã, início de tarde de hoje, lá no Tênis Clube, né? Ele jogando tênis, teve, acho que um infarto no meio do jogo lá. Ele que era engenheiro mecânico, 68 anos, vivia em Cuiabá desde 1970, né, que é natural de Araçatuba, São Paulo, faleceu
repito, no início da tarde. O enterro será amanhã às 17 horas e o seu corpo está sendo velado na loja maçônica Conquista e Integração, que fica ao lado do Centro de Eventos do Pantanal. A família lutada, nos unimos à dor das famílias, dos amigos, e mandar aí uma mensagem especial aí aos nossos amigos. Tentamos, né, juntos lá, reanimá-lo. Depois de muitas tentativas, infelizmente não conseguimos reanimar aí o Santiago. Um abraço aí para o Alexandre Frigeri, Tonico, professor Armindo, Antônio Carlos, o Paulinho e a Loide. Estivemos juntos lá no momento que aconteceu esse acidente, mas infelizmente não conseguimos segurar aqui em nosso meio o nosso querido Santiago. Que Deus o tenha. Uma boa noite. Ponto de Vista, com Onofre Júnior. Oferecimento, programa de fidelidade ganha pontos modelo. Unimed Cuiabá. Faça seu plano. Ligue 3612-3101. Óticas Diniz. Lugar de gente feliz. Gráfica Print 3617-7600.